Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 53. A Queda. 1. No céu. O capítulo precedente pode ter parecido uma digressão, algo dispensável. Mas não o é. Ele disse o que era necessário para preparar o espírito à compreensão de tudo o que vem a seguir. Assim, desde a criação dos anjos, Deus convidou a inumerável multidão deles a contratarem com ele uma aliança de amizade, tal que, se fossem fiéis, ela os levaria ao gozo da visão do seu ser, a contemplá-lo face a face, a penetrarem na sua vida íntima e dela participarem. Sua bondade antecipou-lhes seu amor, e eles incumbia o dever a corresponder a essa emancipação. Que ocorreu? O arcanjo São Miguel e os anjos que escutaram sua voz abriram-se com entusiasmo e gratidão ao dom divino. Lúcifer e os anjos que o seguiram opuseram uma recusa à munificência divina. Como isso pôde se dar? Os anjos, na superioridade de suas inteligências, viam e compreendiam a excelência do dom que lhes era oferecido melhor do que nós o podemos fazer. Como um dom tão excelente, um dom realmente divino, até no seu objeto, pôde ser desprezado? Esse fato, o mais desconcertante, que houve e que jamais haverá, faz-nos descer no fundo da miséria do ser contingente, tivesse mesmo ele a sublimidade daquele que, pela excelência de sua natureza, estava no ápice da hierarquia angélica. Ao transmitir o ser às criaturas inteligentes, Deus põe nelas o desejo da felicidade. Esse impulso as leva e as dirige a Deus, o sumo bem, quando elas acolhem, por uma livre correspondência, a emanação do amor divino. Esse impulso as abandona ao mal, quando a esse amor elas preferem o movimento cego do amor próprio. A esse desejo de felicidade, Deus acrescentou a graça, isto é, uma atração de ordem sobrenatural que se sobrepõe à atração de ordem natural dirigida ao sumo bem. A vida presente foi dada ao homem, e o primeiro instante foi dado ao anjo para que a criatura cedesse o eu ao amor, para que o eu, renunciando ao egoísmo, se dê ao sumo bem. Assim se dando, longe de se aniquilar, o eu, pela maravilha da personalidade, entra ele próprio na posse do bem. Fica penetrado dele, como se é penetrado pela alegria, como o corpo é penetrado pelo ar que respira e pelo qual está envolvido. Mas o finito, cuja natureza vem do nada, pode permanecer estéril, e apesar do impulso divino, torna-se o oposto ao amor, cair no estado contrário a Deus, no estado daquele que recusa se dar, daquele que não ama. Esse egoísmo é possível no ser que tem a liberdade de usar como quiser o dom sagrado da existência e o poder de recusar-se ao amor. Essa foi, ó dor, a conduta de numerosos anjos e também a conduta de numerosos homens. Criados para a eterna felicidade, eles se desviaram dela e se desviaram dela para correrem em direção à ruína. Esse movimento de independência da criatura é denominado supérbia. Acima, força. Na nossa língua, suficiência, estado daquele que crê bastar a si mesmo. Não encontramos a suficiência ou orgulho naqueles que são atingidos pelo sentimento de uma força exagerada que pretende tudo encontrar em si mesmo? São Tomás de Aquino diz que todos os anjos, sem exceção, sob a moção de Deus, realizaram um primeiro ato bom que os conduziu rumo a Deus como autor da natureza. Restava-lhes realizarem um segundo ato de amor perfeito, o ato de caridade, o ato do amor sobrenatural. A graça convidava-os a isso. Ela os impulsionava a se voltarem para Deus enquanto objeto da beatitude. São Miguel e os anjos que o imitaram por um reflexo da graça recebida, prestaram homenagem a Deus com todo o seu ser,
por um ato de amor. Eles uniram suas vontades ao dom que Deus lhes oferecia, e por esse ato chegaram ao seu fim sobrenatural. Os outros fecharam-se neles mesmos, e Deus não pôde fazer chegar a vida sobrenatural a esses corações orgulhosos. Ele não podia violar inutilmente a liberdade deles. Por causa de suas naturezas puramente espirituais, suas vontades fixaram-se nesse mal através desse primeiro ato. Foi-lhe feito imediatamente segundo suas vontades. Enquanto os espíritos dóceis à vocação sobrenatural entravam no céu da glória, gozavam imediatamente da visão de Deus nele mesmo, no mistério das processões divinas que constituem seu ser, os outros abandonavam mesmo o céu da graça e eram relegados para sempre às regiões inferiores, à agena do inferno, castigo pelo seu orgulho. À frente deles encontrava-se Lúcifer, o mais perfeito dos anjos, e por conseguinte de todos os seres criados. Foi a sua sugestão e o seu exemplo que arrastaram os outros. Vendo-se no cume da criação, ele não quis olhar acima de si, procurar sua perfeição e sua beatitude na união com uma natureza superior à sua. Ele quis encontrá-la nele mesmo. Ele se fechou, pois na sua natureza, querendo se contentar em gozar suas faculdades naturais. Espírito soberbo e infeliz, tu paraste em ti mesmo, admirador da tua própria beleza. Ela foi para ti uma armadilha. Era não somente ingratidão, mas revolta contra Deus, ao qual pertence determinar o fim de cada uma das suas criaturas. Não se lhe pode atribuir a Lúcifer, como observa São Tomás, a expectativa insensata de destronar o Ser Supremo, ou de, à força, sentar-se à sua direita, como seu igual. Ele teve apenas o desejo de ser semelhante a Deus, quer dizer, de poder apresentar-se como bastando a si mesmo, como não tendo nenhuma necessidade de ser aperfeiçoado por nada fora de si. Deus definiu a si mesmo: eu sou aquele que é. No seu orgulho, Lúcifer disse: eu sou aquele que é. Deus não espera de nenhuma natureza superior à sua um acréscimo de perfeição. Nisto quero ser como ele. A mim também basta ser o que sou, por minha própria natureza, e comprazer-me nisso. O demônio não permaneceu na verdade, diz o apóstolo São João. A verdade está em que mesmo a sua natureza, ele a recebia de Deus, e ela o tornava dependente dele. O orgulho tanto mais o impediu, para esse caminho, quanto Deus, oferecendo-lhe o estado sobrenatural, dava-lhe a conhecer seus desígnios acerca da natureza humana. Lúcifer viu que, para entrar em união com Deus e receber nesta união a vida sobrenatural, devia inclinar-se diante de um ser inferior a ele, numa das duas naturezas que deviam compor sua pessoa: o Filho de Deus feito homem, tornado chefe de toda a criação. E mesmo diante da mulher, que cooperando com a encarnação do Verbo, mereceria partilhar sua realeza sobre o universo, céu e terra. A falta de Lúcifer, o crime do seu orgulho, foi, pois, precisamente repudiar o sobrenatural. E a tentação que ele fez com que os anjos, que estavam abaixo dele, sofressem, após ele mesmo ter nela sucumbido, pode, pois, ser denominada, com toda a propriedade do termo, tentação do naturalismo. Retenhamos esta observação, pois ela nos servirá de tocha na sequência deste estudo, porque veremos esta mesma tentação reproduzir-se no paraíso terrestre e depois no deserto ao qual Jesus se retirará após seu batismo. E é também a ela que a cristandade está submetida desde o século XV pela franco-maçonaria, pela judiaria e pelo demônio. No céu, essa tentação ocasionou o que as Sagradas Escrituras chamam de grande combate. Et factum est proelium magnum in cielo. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão e seus anjos combateram, mas eles não puderam vencer. É a mesma guerra que prossegue aqui embaixo e que entre nós se apresenta sob este aspecto: o antagonismo entre duas civilizações.
Para compreender o que ela foi no céu e como é a terra, ela tem por adversários não somente os homens contra os homens, mas também os humanos contra os demônios. Não é somente contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os maus espíritos espalhados pelos ares. É preciso dizer a ordem, a hierarquia e a subordinação que Deus estabeleceu entre suas criaturas. Vemos na parte mais baixa da criação as criaturas que apenas têm existência. Acima delas, as que participam em graus diversos da energia vital. Depois, os animais racionais e, no cimo, as puras inteligências. Sabemos por nossa própria experiência que os seres inferiores estão na dependência dos seres superiores. Deus disse ao criar o homem que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra. E nós exercemos esse domínio. Guardadas as proporções, dá-se o mesmo no céu. Entre os puros espíritos, não há somente diferenças de graus na semelhança com o ser divino, na participação da sua perfeição. Há também comércio entre os seres superiores e os seres inferiores, aqueles dando a estes. É o que explica numa linguagem sublime São Denis, o Areopagita, ou pelo menos o autor dos tratados que lhe são atribuídos. Nessa efusão liberal da natureza divina, diz ele, sobre todas as criaturas, uma parte mais importante cabe às ordens da hierarquia celeste, porque num comércio mais imediato e mais direto, a divindade deixa extravasar nelas mais puramente e mais eficazmente o esplendor da sua glória. Ora, em toda a constituição hierárquica, dos graus de perfeição, resultam os graus de subordinação. A última ordem do exército angélico é elevada a Deus pelas augustas potestades dos graus mais sublimes. Qual é o número, quais são as faculdades das diversas ordens que os espíritos celestes formam? Isto é exatamente conhecido apenas por aquele que é o adorável princípio da perfeição dessas ordens. A primeira hierarquia é regida pelo próprio soberano iniciador e ela afeiçoa os espíritos subalternos à semelhança divina. Ela não se comunica a eles através dos excessos de um poder tirânico, mas, arremessando-se para as coisas do alto, com uma impetuosidade bem ordenada, arrasta com amor em direção ao mesmo objeto as inteligências menos elevadas. Deve-se estimar, é sempre São Dimas quem fala, que a hierarquia superior, mais próxima por sua classe do santuário da divindade, governe a segunda por meios misteriosos. Por seu turno, a segunda, que engloba as dominações, as virtudes, as potestades, conduz a hierarquia dos principados, dos arcanjos e dos anjos, e esta rege a hierarquia humana, a fim de que o homem se eleve e se volte para Deus e a ele se una. E assim, por divina harmonia e justa proporção, todos se elevam, um através do outro, até aquele que é o soberano princípio e fim de toda a bela ordenação. Ele é chamado Dominador Supremo porque atrai tudo a si como um centro poderoso, e porque comanda todos os mundos e os rege com plena e forte independência, ao mesmo tempo que é o objeto do desejo e do amor universais. Todas as coisas sofrem o seu jugo por uma natural inclinação e tendem instintivamente para ele, atraídas pelos encantos poderosos de seu indômito e suave amor. Constitui, pois, a lei da natureza universal que entre as criaturas existe uma hierarquia baseada na desigualdade da participação que elas têm na perfeição suprema, na superioridade ou na inferioridade da natureza que lhes toca. Os seres de uma natureza inferior, de uma perfeição menor, estão subordinados àqueles que são de uma natureza superior. Os anjos de uma classe mais elevada exercem, pois, sobre os que estão abaixo deles, aquilo que São Tomás denomina prelatio, uma supremacia de autoridade e de poder. Essa prelazia pertencia em toda a hierarquia dos seres
ao mais sublime de todos os anjos, aquele que havia recebido o nome de Lúcifer, de porta-luz, em razão do papel que lhe estava destinado no céu, e que o Areopagita explica assim: toda graça excelente, todo dom perfeito, vem do alto e desce do Pai das luzes. Ele é uma fonte fecunda e um imenso transbordamento das luzes que cumula com sua plenitude todos os espíritos. Lúcifer, colocado no primeiro lugar, recebia, pois, as primeiras ondas desse rio de luz e de vida que corre de Deus, e elas se espalhavam dele para as esferas inferiores. Daí seu nome Lúcifer, transmissor da luz. Ele quis conservar a prelazia que o tornava tão glorioso, e foi para mantê-la na sua posse que ele travou batalha. Santo Agostinho, que denomina Satanás perversus sui amor, diz que no seu pecado ele amou o poder que lhe era próprio. Angelum peccasse amando propriam potestatem. Ele quis conservar seu poder, enquanto seu pecado o transferia a outros. Como consequência do pecado que ele e seus discípulos acabaram de cometer, uma nova distinção era estabelecida entre os puros espíritos. Uns eram sobrenaturalizados, outros não. Ora, o sobrenatural fazia com que os primeiros entrassem numa região inacessível aos segundos. Conferia-lhes uma dignidade e prerrogativas que os outros não podiam mais alcançar. Temos a prova disso no louvor que a Santa Igreja faz a uma criatura humana, mas extraordinariamente sobrenaturalizada, a humildade do homem-Deus. Exultata est super chorus angelorum. Ademais, sabemos que a Santíssima Virgem, a Mãe de Cristo, foi coroada Rainha dos Anjos. Lúcifer, vendo isso, ainda assim, quis manter e afirmar a supremacia que a excelência da sua natureza lhe dava sobre os outros anjos. Estes resistiram, e o grito Qui ut Deus exprime bem o gênero dessa resistência. Ele põe em relevo uma oposição fundamental às sugestões naturalistas que Satanás espalhava nas fileiras das milícias celestes para conservar o domínio sobre seus irmãos. Quem é como Deus? Responderam estes. Quem pode pretender bastar a si mesmo, subsistir por si mesmo, encontrar em si mesmo seu fim último? E de outro lado, quem pode ser superior à criatura que Deus elevou a uma participação na sua natureza divina? Deus, que está acima de tudo, dá à criatura à qual ele se une pela graça uma dignidade que a eleva acima do que quer que exista no mundo da pura natureza. As pretensões de Lúcifer e dos seus foram assim repelidas. Ele, o príncipe dos arcanjos, tornou-se por orgulho subordinado daquele dentre os anjos bons, que é o último na ordem da natureza. Capítulo 54. A queda. 2. Na Terra. O fato pré-histórico que acabamos de relatar, segundo as Sagradas Escrituras e as revelações divinas, é também um fato histórico, porque entrou na trama dos acontecimentos deste mundo. Sem ele, estes não se podem explicar. Nele encontram sua luz. Desde que a humanidade existe, existe luta, existe combate. Combate no coração de cada homem, combate entre os bons e os maus, combate do naturalismo contra o sobrenatural, do egoísmo humano contra o amor infinito. Esse combate não é, pois, senão a continuação daquele que foi deflagrado entre os puros espíritos na origem do mundo. E entre nós, como no céu, é Lúcifer quem conduz a batalha, e se ele ainda encontra São Miguel como adversário, na nossa direção ele vê, sobretudo, Maria, que tomou junto a Deus o lugar que ele deixou vazio pelo seu pecado, o mais formal que existiu. Peccatum aversio a Deo. O pecado de Lúcifer e dos seus anjos retirou-lhes, dissemos, a prelazia, quer dizer, a preeminência e essa espécie de jurisdição que dela decorre sobre os anjos que lhes eram inferiores. Mas retirou-lhes o poder que tinham sobre o mundo material? São Paulo decidiu a questão.
Ele os denomina, ainda após a queda, as virtudes dos céus. São Denis, no seu livro Des Monts Divins, capítulo 6, diz de uma maneira geral que os dons concedidos à natureza angélica não mudaram de nenhum modo nos demônios, mas permanecem na sua integridade. São Tomás de Aquino indica com exatidão essa verdade. Ele observa que após a queda do demônio é ainda chamado querubim, mas não mais serafim. Dá-se que a palavra querubim significa plenitude de ciência, enquanto serafim significa aquele que arde, do fogo da caridade. A ciência é compatível com o pecado, mas não com a caridade. Assim eles guardam seu poder, observa Bossuet. Eles continuam, diz ele, a ser chamados virtudes dos céus, para mostrar-nos que ainda no suplício conservam o poder, assim como o nome que tinham por sua natureza. Deus podia justamente privá-los de todas as vantagens naturais. É sempre Bossuet quem fala. Ele preferiu fazer ver, conservando-as, que todo o bem da natureza transforma-se em suplício para aqueles que dele abusam contra Deus. Assim, a inteligência deles permaneceu tão penetrante e sublime como sempre. E a força de suas vontades para mover os corpos, por esta mesma razão, ficou como os destroços do seu pavoroso naufrágio. No livro 3º do Tratado sobre a Trindade, capítulo 4, Santo Agostinho nos ensina que toda a natureza corporal é administrada por Deus com o concurso dos anjos. Na resposta que deu a Bilbade, Jó, falando do poder de Deus, denomina-o aquele sob o qual se curvam os que carregam o mundo. São Tomás tece esplêndido comentário sobre essa palavra. A causa segunda, a criatura, verdadeiramente age, e age por sua própria virtude, mas sua virtude e sua ação próprias são penetradas pela virtude e pela ação do agente principal, Deus, da qual ela é, de alguma maneira, instrumento. Quando Deus criou os puros espíritos, diz Bossuet, tanto lhes deu a inteligência quanto o poder, e submetendo-os à sua vontade, ele quis, para a ordem do mundo, que as naturezas corporais e inferiores fossem submetidas às deles, segundo os limites que ele prescrevera. Assim, o mundo visível foi, à sua maneira, sujeitado ao mundo espiritual e intelectual. E Deus fez esse pacto com a natureza corporal, que ela estivesse unida à vontade dos anjos, na medida em que a vontade dos anjos, nisto conformes à de Deus, a determinasse para certos efeitos. Não são somente os teólogos que nos dizem que os corpos são governados pelos espíritos. Newton imortalizou-se, observa J. de Maistre, ao relacionar à gravidade os fenômenos que ninguém jamais imaginara atribuir-lhe. Mas o criado do grande homem sabia a respeito da causa da gravidade, tanto quanto seu senhor. O princípio do movimento não pode ser encontrado na matéria, e nós carregamos em nós mesmos a prova de que o movimento começa por uma vontade. É o que diz Platão. Pode o movimento ter um outro princípio, além dessa força que se move ela mesma? Platão delege. Ademais, Newton não pensasse de maneira diversa. Nas suas cartas teológicas ao Dr. Bentley, ele diz mais explicitamente o que dissera na sua filosofia natural, princípios matemáticos. Quando me sirvo da palavra atração, não considero essa força fisicamente, mas apenas matematicamente. Que o leitor cuide, pois, de não imaginar que com essa palavra eu entenda designar uma causa ou uma razão física, nem que eu queira atribuir aos centros de atração forças reais e físicas, porque não considero nesse tratado senão as proporções matemáticas, sem me ocupar com a natureza das forças e das qualidades físicas. O mundo material é, pois, regido pelos anjos, a ponto de Santo Tomás se perguntar se existe um anjo
cuja virtude pudesse atingir, através de um mesmo ato, e como objeto proporcionado ao seu poder, todo o universo material. E responde: em si a coisa não é impossível, mas sendo múltiplos os anjos destinados à administração do mundo material, cada qual tem uma virtude limitada a certos efeitos determinados. Os anjos decaídos conservaram a parte que lhes estava destinada no governo do mundo material. O poder deles sobre o mundo é tal que, se Deus não retivesse seu furor, diz Bossuet, nós os veríamos agitar este mundo com a mesma facilidade com que giramos uma bolinha. Estamos nós submetidos ao império deles, como estão os seres materiais? A espécie humana guarda o último nível na hierarquia dos espíritos e por essa razão deve receber a luz e a inspiração para o bem através do ministério dos anjos. De fato, cada um de nós tem o seu anjo da guarda que exerce junto a nós esse ofício. Conservou o demônio sua prelazia sobre nós? Nossa raça foi dotada desde a criação, através da pessoa de Adão, nosso chefe, de graça santificante, que nos faz entrar na ordem sobrenatural. Ora, vimos que o sobrenatural estabelece entre os seres uma hierarquia de ordem superior, que subtrai Adão e seus descendentes do império do demônio. Este concebe amargos sentimentos por isso. A inveja que despertara nele, quando o homem-deus for apresentado à adoração, se exasperou. É um ciúme furioso, diz Bossuet, que anima os demônios contra nós. Eles veem que, sendo bem inferiores pela natureza, nós os sobrepujamos em muito pela graça. E mais, a inimizade de Satanás não é de uma natureza vulgar. Ela está misturada a um ciúme negro que o corrói eternamente. Ele não pode suportar que vivamos na esperança da felicidade que perdeu e que Deus, por sua graça, nos iguale aos anjos. Que seu Filho se tenha revestido de uma carne humana para fazer de nós homens divinos. Ele se encoleriza quando considera que os servidores de Jesus, homens miseráveis e pecadores, sentados nos tronos augustos, o julgarão, com os anjos que o imitaram no fim dos séculos. Essa inveja queima-o mais do que as chamas. E por isso ele diligencia em nos arrastar ao pecado, o qual retira a prerrogativa que a graça nos dá sobre ele. No primeiro momento, vendo o que é a natureza humana, uma só espécie na multidão dos indivíduos, que com o tempo ela deveria abarcar, disse a si mesmo que se conseguisse derrubá-la do nível em que a graça a colocara, aquele no qual a espécie inteira estava então contida, recuperaria sobre ela o império que o direito da natureza lhe dava e tornar-se-ia o príncipe, o chefe da humanidade. A inveja juntou-se, pois, à ambição para levá-lo a tentar, junto aos nossos primeiros pais, a sedução que exercera sobre os anjos. Se viesse a persuadi-los, toda a raça cairia sob o seu império. Como fizera com os anjos, Deus concedera a Adão e Eva o dom da graça santificante, prelúdio e preparação da glória. Antes de admiti-los à glória, era preciso que se mostrassem dignos dela. Daí a necessidade da prova no paraíso terrestre, assim como no paraíso celeste. Lá como aqui, Deus devia, podemos dizer, pedir à sua criatura o consentimento para o pacto de amizade que ele queria contratar com ela para a eternidade. Os termos do mandamento ou da proibição, tal como formulados no texto bíblico, indicam com suficiente clareza uma lei, uma cláusula que se refere à conservação ou à perda do estado paradisíaco e dos privilégios que o constituíam. Ne comendas quacunque inin die comederis, morte morieris. Para o homem, tratava-se de preservar o dom da imortalidade ou de perdê-lo. E como a consequência do relato o prova, preservar os outros dons que lhe eram conexos ou perdê-los. A natureza do homem, composto de corpo e alma,
pedia que o ato do qual dependia seu destino fosse concomitantemente interior e exterior, ato plenamente deliberado e ao mesmo tempo exterior. Foi o que aconteceu. Não comereis deste fruto, senão morrereis. Para operar a sedução, Satanás apresentou-se no jardim sob a forma de serpente. Deus, no paraíso, mostrava-se ao homem e conversava com ele sob forma visível. Dava-se o mesmo com os anjos. Eva não se surpreendeu, pois ao ouvir uma serpente falar. Que era essa serpente? Há os que traduzem a palavra hebraica serafim por serpente, que voa e resplandece. Talvez Adão e Eva estivessem acostumados a ver os anjos celestes sob essa forma. Ele chegou, pois, junto à árvore da ciência do bem e do mal e perguntou a Eva: Teria Deus dito: Não comereis das árvores do jardim? A mulher respondeu: Comemos dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que fica no meio do jardim, Deus disse: Não comereis deste fruto, e nele não tocareis, com receio de que morrais. Disse a serpente à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sereis como Deus. Aí está a tentação, a renovação da tentação que seduzira os anjos. Ser como Deus, bastar-se a si mesmo. Que tentação para o egoísmo! Adão nela sucumbiu, como sucumbiram os anjos que se deixaram acalentar pelo orgulho. Sereis como Deus, conhecendo por vós mesmos o bem e o mal, encontrando no uso das vossas faculdades naturais o progresso que vos conduzirá à perfeição pretendida pela vossa natureza, chegareis à felicidade, a uma felicidade semelhante àquela de que Deus goza, felicidade que não será nem emprestada, nem dependente. Assim como os anjos maus, Adão e Eva deixaram-se convencer. Como vemos, na terra como no céu, a essência da tentação foi o naturalismo. Foi porque teve o orgulho de dizer, acompanhando os anjos rebeldes, como Deus, eu bastarei a mim, que Adão transpôs a proibição de comer o fruto funesto. Ó dor, seu orgulho fê-lo cair, não somente no estado de natureza, mas ainda no estado de natureza corrompida. Ele e Eva viram-se subitamente, não deuses, mas seres de carne. Ademais, viram-se submetidos a Satanás. Todo aquele que se entrega ao pecado, diz São João, é escravo do pecado. E todo aquele que dá ouvidos a Satanás volta a cair sob sua supremacia, da qual a graça o livrara. Lúcifer pôde, desde então, prometer-se na terra um império semelhante ao que conservara nos infernos sobre aquele que o seguiram na apostasia. Ele dominou sobre todos os filhos do orgulho. De fato, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o gênero humano, excetuado um pequeníssimo povo depositário da promessa, viveu no naturalismo, ao qual Adão o arrastara, e sob o jugo do demônio, pelo qual se deixara seduzir. Satanás fez erguer para si templos e levantar altares em todos os lugares da terra, e aí fez com que lhe rendesse um culto tão ímpio quanto supersticioso. Quantas vezes o próprio povo eleito deixou-se arrastar por ele, a ponto de sacrificar a Maloque até os seus filhos. Ainda hoje, em todos os lugares em que o Evangelho ainda não foi pregado, em todos os lugares em que o tabernáculo se encontra ainda ausente, Lúcifer e seus demônios reinam. Os missionários do século XVII ficaram muito surpresos quando, tendo partido da França, ligeiramente cética de então, desembarcaram nas Índias ocidentais e se encontraram no meio das mais estranhas manifestações diabólicas. Os viajantes, como os missionários dos dias de hoje, são testemunhas dos mesmos prodígios. Paul Verdon publicou um livro,
Le diable dans les missions. Dos numerosos fatos que ele recolheu dos relatos de viagens e de estadas nos gelos dos polos, como nos ardores do Equador, nas florestas das nascentes do Amazonas, como nas margens do Brahmaputra, nos pagodes das cidades chinesas e nas choças dos selvagens da Oceania, resulta que em todos os lugares em que o cristianismo não foi implantado, as populações acreditam, e não sem razão, no poder dos demônios dos ídolos, das pedras e das árvores consagradas ao seu culto. Entre essas populações, as aparições e possessões são coisas frequentes, conhecidas e admitidas por todo o mundo. Em todos esses países existem feiticeiros. Para tornar-se um deles, é preciso sofrer provas cruéis que ultrapassam em muito as práticas mais penosas das mortificações cristãs. Na maioria dessas iniciações, uma manifestação do demônio mostra que ele aceita o candidato como seu, faz dele um possuído ou o leva. Esses feiticeiros têm por servidor ou por senhor um demônio familiar que fazem agir revestido com uma aparência de animal. Eles podem dar a certos objetos, amuletos, fetiches, uma virtude benfazeja ou prejudicial. A natureza desses objetos é indiferente. É a consagração deles ao demônio que lhes dá a força. Em todos os lugares, os feiticeiros odeiam e temem os missionários católicos. Em todos os lugares, os missionários expulsam os demônios. Os enviados dos missionários, simples cristãos, virgens, mesmo crianças, têm o mesmo poder. Esses fatos verificados nos nossos dias confirmam não somente os relatos do Evangelho, mas ainda aqueles dos pagãos da antiguidade e aqueles dos nossos pais da Idade Média. Eles confirmam igualmente aquilo que a doutrina católica nos ensina sobre o pecado original e suas consequências.